Olá pessoal, eu sou o Marcos, essa é a Toca do Aventureiro e aqui hoje nós temos um convidado especial, o Henrique Escopel, que ele é autor e também, né, ele é o mestre, né, que ele junta autores, né, que ele faz o RPG dos autores, certo? A gente vai falar disso, mas então, entre os livros do Henrique, né, estão o Crônicas de Arauven, falei certo? Arauver. Arauvern, Isso. certo? Volume um, Retorno Esquecido. O 2, Sob o Sol das Terras Bárbaras. E o 3, Destino e Retribuição. Ele tem diversos contos que estão de graça para você ler lá no Wattpad. Então, Henrique, seja muito bem-vindo à Toca do Aventureiro. Por favor, se apresenta para a galera. Pô, muito obrigado aí pelo convite, estou muito feliz de estar participando. A gente vem conversando há um certo tempo, então eu gosto bastante do conteúdo, conheci através da minha amiga Marcela, né, que tô ligado que já é bem, Mar é Marcela. uma cliente bem recorrente aqui, né? Então, eu sou o Henrique Scopel, como eu já falou, sou escritor de fantasia, tenho publicado as Crônicas de Arauver, que é uma trilogia, mas vão ser mais volumes ali ano que vem. Uhum. Também sou autor do conto Pelos Escarlates sobre a Araucária, da antologia Departamento Nacional de Ocorrências Sobrenaturais, que está disponível na Amazon, além dos que tu já falou que estão disponíveis no Notepad. Também estou escrevendo um novo conto que vai ser mais uma antologia desse ano. Além de escritor, eu sou mestrando em Direito Ambiental, aqui bolsista da Universidade de Caxias do Sul. E eu também trabalho dentro da editora Flive, né? A parte Uhum. contratual, jurídica da editora Flive, eu trabalho com eles também. Ah, muito bem, muito bem. Bom, vamos lá, Henrique. Conta pra gente um pouquinho da sua jornada, né? Como é que, bom, você não é RPGista, para você escrever fantasia, eu acho que até foi um salto natural. Um Mas caminho natural, né? conta pra gente como é que foi essa sua história. Bom, cara, então, eu vim de uma família muito simples, né? Muito humilde. Meus pais não tinham, assim, quando eu era mais jovem, eles não tinham tanta condição para, pô, me comprar videogame, comprar computador, ter internet em casa, não tinha. Mas uma coisa que eles sempre me propuseram, me forneceram, foram livros, certo? Desde que eu era pequenininho, assim, na porta da escola, como eu morava numa cidade bem pequena, tinha os vendedores daquelas coletâneas, sabe, de Uhum. fantasia, não sei o que, eles compravam para mim. E eu fui crescendo, comecei a trabalhar e fui mantendo, né, esse amor pela fantasia. Aí quando eu tinha cerca de 12, 13 anos, eu conheci RPG, comecei a mestrar porque eu não gostava muito de interpretar, eu gostava de contar a história. E como tu falou, todo RPGista em algum momento vai dar um passinho para a literatura direta ou indiretamente, né? Ou o cara vai escrever aventura, ou vai publicar um livro, publicar contos. Então, quando eu estava com o meu universo consolidado, ali foi um passo natural de pensar em escrever para talvez outras pessoas conhecerem, além daqueles meus amigos que jogavam, né? Foi assim que com 18 anos eu publiquei O Retorno do Esquecido, numa outra editora, né? Antes de publicar com a Flive. Uhum. E aí cada ano eu tava publicando mais um, agora deu uma pausa por questão do meu mestrado, mas foi um caminho bem natural, assim, foi questão de consolidar meu universo e pensar, poxa, acho que outras galeras, né, iam curtir lá essa história também e realmente o pessoal gostou. Muito bem. E conta pra gente, quais são seus autores favoritos, as suas inspirações? Tá, vamos lá, pode ser nacional ou internacional, né? Cara, você escolhe. Quem vai Certo, arrumar a briga é você, não sou eu. não. Eu gosto muito do Leonel Caldela, né, eu gosto muito do Leonel. Cara, o meu Gunner ainda tá de castigo, volume 2. É, eu tô É, esperando chegar ao 4. Cara, que tu não acredita, eu participei do financiamento, né? E tu acredita que a caixa se perdeu e não foi enviada, por isso que não chegou até agora, estão reenviando. Eu tô louco pra receber o cara, 4. acontece. Não, eu fiquei tão chocado com o que aconteceu no 2 que eu não consegui continuar. Tá de castigo. Uma hora eu pego pra continuar. Mas, cara, mano, desculpa, mas se te chamam de cavalo 3 vezes, é melhor você começar a comprar uma cela. Não, mas o 3 vai te chocar mais ainda, tá? O 3 vai te chocar mais Cara, ainda. o Leonel é muito talentoso, mas o problema é que nada dele tem final feliz, mano. Eu gosto por causa disso. Eu adoro isso. Eu adoro sabe, esse pessimismo dentro da fantasia, do Dark Fantasy, né? Então, por isso que eu gosto dele. Eu gosto muito do Leonel. Eu gosto, porque o Leonel, assim, eu gosto também do Eduardo Spor e do Afonso Solano, Pô, porque esses três cara, em específico.
o Afonso, ele tem um jeito mesmo algumas pessoas não entendendo muito a estrutura do o espadachim de Sim. carvão, cara, eu acho muito legal. Não, não, e é legal porque ele pegou conceitos assim da própria literatura do Conan, né? E Uhum. readaptou, ficou legal. E esses três em específico, vou citar mais autores, né? Mas esses três em específico, quando eu estava escrevendo o Crônicas de Arávora, em processo de publicação, eles me ajudaram muito em pequenas conversas que a gente teve tanto em rede social, por e-mail, eu conversava com o Eduardo Spor por e-mail, em eventos, eles me ajudaram de uma maneira, assim, absurda, sabe? Uhum. Então, eles três, assim, eu gosto bastante. Eu também gosto da Karen Soarelli, né, que é Cara, eu brasileira. gosto muito da Karen. Eu acho que o pessoal, todo mundo que leu, tipo, o Joia da Alma, o Sim. Deus do Labirinto, vai atrás do Crônicas de Miríade, gente. Você vê a evolução dela. Não, é muito bom. E agora, de brasileira que eu conheci recentemente, sim, de autor BR, que eu me apaixonei pela escrita, foi Cali de los Santos. Que A é... Karen, Isso, Cali é... pô, cara, Nossa, você viu o bate-papo que tem com ela aqui no canal? Com ela ainda não falando assisti, do ainda não assisti. Dado Selvagem? Então, exatamente, eu conheci ela na internet, aí eu Uhum. li, eu comprei Dado Selvagem no lançamento lá na Bienal de São Paulo, devorei numa semana, e daí no ano passado, na Odisseia, de Literatura Fantástica, aqui no Rio Grande do Sul, conheci pessoalmente Kali, e, cara, nós viramos muito faixa, sabe? Ela não parece a versão grande da Mônica, da Turma da Mônica Jovem? Eu não acho, Cara, mas nessa parte, vou ter que discordar isso aqui. Eu me não, eu apaixonei tô pela falando, escrita. tipo, pega a arte e olha pra cá. E às vezes ela coloca aquele macacãozinho dela, cara, fica igualzinho a Mônica, cara. Não, aí, tipo, pô, eu li esse livro, eu tô ansioso pra ler mais coisas dela, sabe? Sim, Então, sim. gosto muito do Kali, também gosto de um autor que eu também conheci na Odisseia, que eu tô fascinado pelas obras dele, que é o MP Neves, o Cara, Marcelo. o Marcelo também tá aqui no canal Bate-Papo com ele. A gente faz colaborações pra falar do Conan, do Howard. Cara, o Marcelo é É, incrível, ele é um ele cara, é. Puta, cara. puta que o pariu, me apaixonei pela escrita dele, nós viramos também muito amigos. Assim, Eu nacional, acho que ele tem. Talvez ele tenha um crush muito grande no Brandon Sanders. capaz, nem um pouco ele gosta do Brandon. Imagina! Não, capaz, mas enfim, nacional que eu posso citar que me impactam bastante são esses, sabe? Tanto o Leonel, o Eduardo e o Afonso mais antigamente, e atualmente o MP, a Karen e Kali, né? É Hum. também óbvio que conheço muitos autores nacionais, só que eu consumo também muita literatura nacional, só que os que mais me impactam nacionalmente na minha escrita são esses, né? E Uhum. internacionalmente, eu não posso deixar de citar o Tolkien Claro. e o Robert Howard, porque sem eles, né? Eu tenho uma teoria aqui, sem Mary Shelley, sem Robert Howard e sem o Tolkien, a gente não teria fantasia moderna, né? É, Então, com eu gosto certeza. muito da Mary Shelley, eu gosto muito do Tolkien, gosto muito do Robert Howard, também gosto do Brandon Sanderson. Sou, assim, um fã maluco da Úrsula K. Le Guin. Eu acho ela, nossa, uma diva, né? Que pena que faleceu, já não tá mais aqui com a gente, mas é uma diva. E eu gosto muito da Emily Rhoda, porque foi meu primeiro contato com a fantasia de espada e magia foi Doutora Quest, Ronan, o Guardião, que é aqueles livros bem infantos juvenis publicados pela É, Finazeta. quando saiu no Brasil, chegou ao Brasil, deu Tora É, eu Quest. tenho aqui atrás ali, ó, bem ali Então, nessa é. estante. Então, Eu aí amo, chegaram cara. a fazer um anime, mas o anime ficou muito feinho, né, cara? Pô, É, sabe? Então, deixa eu te perguntar. é, Você viu a arte da Eri Eri, o quê? do Dado Selvagem? Sim, Então, sim. foi um presente da Toca do Aventureiro pra Kali, porque aí eu falei, cara, a Eri precisa ter uma arte dela, né, cara? É maravilhosa. Bah, todos os personagens da Selvagem, assim, são. É que eu adoro o NIMB, né? Eu amo Uhum. o rolê do NIMB. Junto com o Thor, Iron Fist e o Kaliandranok, Uhum. o NIMB, eles fazem parte de uma tríade de deuses que eu adoro, sabe? Eu adoro o conceito deles. E o NIMB, eu acho que ele, pra esse tipo de romance, Uhum. né? Esse tipo de livro, ele combina muito. E o que Kali fez é absurdo, sabe? É incrível. Eu, não, eu, assim, o meu livro favorito de Cara. Tormenta era Flecha de Fogo, mas se Uhum. tornou Dado Selvagem. Então, eu gosto muito do Flash de Fogo, ele é essencial para Tormenta, principalmente se você quer conhecer um pouco dos goblinoides, se você expandir um pouquinho
para jogadores, né? Aham, aham. Então, eu só gostei. É que assim, eu fiquei triste porque ele meio que destruiu aquela imagem que a gente tinha da Princesa Tânia que a gente viu no Holy Avenger, no Dungeon Sim, Crawler, sim, né? sim. Então, mas tipo assim, eu falo que a Karen, ela escreveu ali o Dado Selvagem, foi meio que o sítio de Pica-Pau Amarelo ali, sabe? Aquela coisinha bem centrada que vai expandindo, né? Bem gostosa, Sim, é né? uma infanto juvenil, né? O primeiro infanto juvenil de Tormenta e Uhum, precisa disso para alcançar mais leitores. E sim, ela conseguiu botar todo aquele absurdo que é a Tormenta, aquela coisa grotesca, num contexto que eu jamais imaginei que eu ia conseguir ler, entende? Que é uma uhum, coisa, uma jornada não tão grotesca quanto todos os outros, sabe? Aquela sim. coisa. Ah! É, porque assim, quando a gente lê a Tormenta com o Leonel, a gente tá vendo uma Tormenta Cronenberg, certo? Uhum, uhum. O Dakali, como é mais infanto juvenil, ele tá mais aqueles monstros de Tokusatsu, Sim, sim. né? O que funciona bem. Mas, cara, você tem que ler o Torres de Willa do MP Neves. Do MP Neves, não, do João Vitor. Que você tem que ler o Torres de Willa, cara. E foi um dos últimos que saiu? Saiu Tá, o Dado Selvagem e saiu o Torres de Willa. Mas sim. aí que tá. A Kali, ela tem essa maestria dela fazendo um comfort fantasy muito gostoso. Sim, sim. O do João Vitor, cara, é uma aventura Indiana Jones, cara. Ah, que massa. Eu Eu quero comprar na devo. Bienal. Eu vou comprar Então, na Bienal do Rio. né? Mas, cara, o João Vitor, ele joga também, ele mestra. Você podia ver se ele topava fazer um one shot aí, cara, pra. Porque, meu, os personagens dele são. Tipo, eu, como mestre, como consumidor de Tormenta, eu admito que a gente tinha muito pouco pra usar o Willa, né? Sim, sim. E a cidade, a capital dele, além dele pegar elementos que a gente tinha esquecido que estavam naquele reinado 3D e T, dos três volumes em azul, Uhum. ele transformou a capital de Willa como se fosse a metrópole, entendeu? Do First Lang, que eu falo que ele tá igualzinho a metrópole de First Lang ali, sabe? Olha só. Então, ah, cara, é muito. E são umas obras fantásticas, mas bem diferentes. E é isso que eu acho que o pessoal da Jambo tá dando uma oportunidade bem legal pro pessoal. Eu também adoro Crônicas da Tormenta, né? Sim, Então, sim. e eu espero ver muito, muito mais, certo? Ah, continuando um pouquinho, Tormenta, deixa eu te falar. Quando você leu, eu falei, cara, quando você leu A Deusa no Labirinto e tem aquela Hum. treta da Verônica na arena, eu falei, cara, como assim? Não, isso aqui tá. Não, não tá zero, tá menos. Já foi pra menos o PV dela, tá ligado? Sim, sim, Eu falei, sim, sim. não, isso aqui tá. Não, não. Tá certo que depois, por causa da Gwen, a gente entende. Mas eu falei, cara, aquilo ali foi, sabe, foi incrível aquele negócio, Sim, o né? bom que aí no fim isso tudo, né, é bem Uhum, fechadinho ali a história, é muito bom por causa que daí justifica pela Gwen, né? uhum, Mas é muito bem fechado, tanto que eu gosto muito do final da Deusa do Labirinto. Eu gosto uhum. muito. É Deusa no Labirinto ou Deusa do Labirinto? Sempre me confundo, é um dos É, eu dois. também, eu também. É o efeito Mandela, a gente acaba se Isso. confundindo. Mas eu adoro o final, cara, a própria destruição do Tauron, né? Uhum. A queda dele, tanto que no Crônicas de Tormento, volume 3 tem um puta spoiler da Deusa do Labirinto, É, né? É a é o. desgraça do crânio dele, assim, tá ligado? E Uhum, o final é muito bom, da própria Gwen, né, se tornando um deus menor. Pô, tipo, uhum. cara, muito. Ah, eu adoro. É um dos meus favoritos, assim, dentro de Tormenta, Aham. com certeza. Eu gosto do Joia da Alma, eu falo que ele é uma ótima para você iniciar em É uma Tormentas. introdução, né? Uma Uma boa introdução introdução. muito boa, entendeu? Mas eu acho que quando falaram, ó, cara, Karen, tá aqui, ó, solta as rédeas e vai embora. Sim. E foi o que ela fez, que ela passou de uma aventura simples para um épico, né? Aham, aham, Então, eu aham. acho que trabalhou. E eu sempre fui muito fã de Minotauro, eu achei legal ver a sociedade deles daquela forma. É, só que eles são uns pau no cu, né? Com perdão pela palavra, eles são uns. Tipo, eles têm aquela ideia da proteção, só que eles extrapolam, né? É É, é aquela uma coisa pegada do absurda. Império Romano, É, certo? é. Então, eu falo, é, é, é muito interessante. Eu sempre gostei muito do Minotauro por causa disso, né? Porque a gente viu um Minotauro que é um pouco diferente no Joia da Alma. Mas aí ela Uhum. teve que mostrar a sociedade no geral, que é a parte mais Isso. suja. Eu acho que É, é. ela trabalhou bem, né? Mas, cara, gente, outra coisa.
sobre Glórien. Se te chamam de cavalo 3 vezes, melhor você começar a colocar uma cela. Detesto a Glória. Cara, Nossa. sinto muito, Karine Ribeiro, você sabe que eu te adoro, Karine, mas, cara, a Glórien, ela errou, não errou uma, não errou duas, ela errou três. Já era. É que não dá pra confiar em elfo, né? Cara, Não dá. depende do elfo, mano. Não, eu não Depende confio em do elfo. elfo. Não confio em elfo, mano. Assim, ó, por Deus, eu não confio em elfo. Eu sim, olha, eu não se tem elfo na história, eu já não confio nele, tá ligado? Eu sei que ele vai fazer alguma coisa. E essa não é qualquer elfo, Você né? sabe que a Anne é uma elfa, né? Mas a Anne, ela não, ela no mundo real não é um elfo, então eu posso confiar nela. Será? Será? Posso confiar nela, posso confiar nela. Eu falei isso pra ela no RPG, inclusive. Hum. Eu não gosto de elfo, não gosto de elfo, não Ah, gosto. então, um elfo que eu gosto muito, ele apareceu em dois contos diferentes, né? Que é o Berforan, o Alma Negra. Eu falei, aquilo ali daria um ótimo romance, cara. Sim, sim. Eu Né? gosto de outro universo, eu gosto muito do Celebrimbor, do Tolkien. Mas não aquele Celebrimbor abobado da série que Ah, fizeram. não, 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 Eu tô não. falando o Celebrimbor que era o ferreiro mais foda da Aham, Terra-média, sabe? Não, não exatamente. aquele abobado que botaram na série que não sabe fazer nada, sabe? Uhum, Tô não, falando do concordo. livro. Esse eu gosto pra caramba. Celebrimbor eu gosto. Então, não, eu concordo com E o você. Tranduil. O Tranduil também gosto dos livros e do filme, porque no filme ele é uma diva, né? Ah, Ele sim. chega lá com aquele alce, assim, todo bonitão. Eu adoro ele. Ele eu Ah, gosto. eu sempre. Porque assim, eu gosto do Senhor dos Anéis, gosto do Hobbit, mas Sim. o meu livro do Tolkien é o Silmarillion, né? Opa, boa, E boa. eu gosto muito do Espada Negra, cara. Ele tem Sim. uma grande tragédia, né? É uma coisa Muita absurda, muito triste, tragédia, muito é. triste. Então, mas é uma excelente história, né? Sim, Bom, sim. e continuando, tem outros autores ou outras referências que você gostaria de dar pra galera? Cara, fora da literatura, mas dentro, querendo ou não, fora de livros, que eu digo, eu gosto muito do Kentaro Miura, né, que é o autor é o mangaka de Berserk, é o meu mangá favorito e até teve um rapaz que leu o volume 1 de Crônicas da Árvore veio falar comigo e disse, pô, cara, eu senti muita vibe do Miura aqui, sabe? Uhum. Porque eu conheci Berserk através de um amigo meu que era apaixonado e eu comecei a consumir, então eu não posso dizer que o Miura, né, a obra dele, não mexe nos meus livros também. Só que daí não é bem o livro que a gente está falando, de mangá, é uma outra forma de mídia, né, mas também É, contribui. e levando em conta que, bom, agora que tipo assim, o Miura tá na produção e tem outras pessoas desenhando, o Berserker tá um pouquinho mais rápido, né? É que o Miura morreu, né, É, ele deixou então, ficou pra família, né? Na verdade, quem tá fazendo agora tipo, era o braço direito dele. Aham. Fazia muito tempo que ele tava treinando e tal, alguém, né, pra ajudar, e quem assumiu foi esse rapaz ali, que é, tipo, o aprendiz dele. Então, porque o Miura ele era perfeccionista, ele passava tipo um tempão fazendo uma página só e Sim, ele não gostava de jogar e começava do zero. Então, sim. Berserker, gente, Berserker, eu acho que One Piece vai acabar antes de Berserker. Cara, provável porque os capítulos demoram pra sair, né? Aham. E ele tem muita coisa artística, assim, tu vê aqueles grandes painéis, assim, por exemplo, quando tem o Arco da Fantasia lá em Falcônia, tu tem Uhum. aqueles portões, então é uma coisa Sim, é bem. tudo. É porque o Berserker você degusta cada página. Você, toda vez que você relê, você vai ver uma coisa que você não viu antes no traço. Exato, exatamente. Né? Então, além dele. Cara, acho que, assim, tudo que eu já li me influencia, sabe? Tudo Uhum, que eu já li me influencia, mas, assim, mais profundamente essa galera que eu citei, sabe? Posso citar certo. essa galera. Porque tudo que a gente lê, querendo ou não, afeta a nossa escrita, né? Uhum, Então, todos os livros que eu já, de alguma forma, li, mudaram muito das coisas que eu escrevo. Por exemplo, eu li um livro que não é fantástico, mas é um livro, querendo ou não, para minha dissertação no mestrado, que se chama Terra Dá, Terra Quer, que era de um ativista, o Nego Bispo, que faleceu já, que é um livro que eu já incorporei em alguns contos meus, sabe? A legal, visão de mundo legal. do Nego Bispo. Então, a gente vai sempre dar Uhum. uma afetada, mas eu não posso, se eu for citar todos, que de uma forma É, ou de outra, vai embora, né? Vai embora. vai umas 3, 4 horas Beleza. falando Falando dos seus livros, certo? de. Qual é o seu favorito e qual é o favorito do público? Cara, assim, eu acho que é unânime, o volume 3 Volume 3, Destino e e Retribuição. Retribuição. Todo mundo Certo. gosta dos outros, assim.
Eu tenho meu carinho pelo primeiro, eu gosto muito do segundo, porque ele vai para uma parte, assim, da geografia e da cultura que eu gosto muito da Arauver. Mas Uhum. o 3 ele é muito bom porque ele não era para ser assim, sabe? A minha ideia original, quando eu comecei a escrever a obra lá com 15, 16 anos, era outro final. Uhum. Só que conforme eu fui Amadurecendo, né? escrevendo, eu mudei o final. E apesar de todo mundo ficar muito chocado com o que acontece no fim, todo mundo gosta. Todo mundo adorou Hum. o terceiro. E eu gostei muito de escrever. Tem umas partes que foram dolorosas, eu admito, de escrever. Foi complicado para mim tirar da minha cabeça escrever, porque é meio pesado. Mas entre os leitores e entre. Sim, o volume 1 é uma baita introdução, o 2 é uma boa metade, mas o terceiro é o que pega geral. O Ah, terceiro é o que pega beleza. geral. E deixa eu te perguntar, agora qual é o seu personagem favorito e aquele que surpreendeu com o público? Porque às vezes a gente faz que nem eu. Fala o taverneiro que faz É, sucesso, faz duas encrenqueiras que todo mundo quer um spin-off. sim, sim. Tem alguém? Então, o personagem favorito da galera é Nal. Que Nal é a cachorra do Príncipe Robe, que é a companheira canina dele. Que apesar dela não ter diálogo, dela não falar, ela ser só um cachorro muito grande, Uhum. ela tem assim uma simpatia absurda, sabe? Porque eu fui criado com cachorro, eu sou apaixonado por cachorro, e ela é disparado o personagem favorito de todos, tanto que eu fui proibido pelos meus leitores de matar ela, né? Minha namorada também me ameaçou. Então Cara, ela não morre, eu, ela eu, não morre. eu também recebi. Bom, eu já mandei áudios, né? Mas eu também já recebi alguma coisa falando: se é, acontecer alguma coisa com essas duas, você vai ver só. Poxa, cara. Então, nessa parte assim eu acabei obedecendo a galera porque eu também não queria ter que matar o cachorro, mas a Nao é Hum, favorita de todos e o meu personagem favorito é o Esquecido. uhum. É o Esquecido que Que é o é ali protagonista, né? não, são dois protagonistas na Ah, verdade. tá. É o Príncipe Robe, né, que é a criancinha da profecia, e o Esquecido muitas pessoas falariam que ele é o antagonista. Mas eu não Hum, gosto de dizer que ele é o antagonista, eu digo que ele é o segundo protagonista. Então, o uhum. Esquecido é o meu favorito, até pela a história dele, pelo arco dele. Eu gosto muito, 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 muito dele. Mas também tem um baita espaço para Nao e para todos os outros personagens, assim. Gosto deles. Tem um só que eu não gosto, mas eu não vou dizer qual é, para não estragar a experiência de quem. Aham. Mas, pô, tem uns personagens muito bons ali no terceiro volume. Tem o Victan, tem Raivar também. Tem uns personagens que o pessoal gosta bastante. O Johan e o Reg, que são os gêmeos. O Bardo, que é o Gulson. O pessoal gosta também do Bardo. Então, tem essas divergências, Ah, mas a legal, maioria é Now. legal. Então, agora, cara, fala pra gente. Porque RPG com os autores. Da onde que veio essa ideia? Então, essa é uma ideia da Marcela, né? Tinha E uma ideia minha que também. ser. A gente se conheceu pessoalmente na Bienal de São Paulo do ano passado, né? E a gente começou a trocar figurinha no Instagram, conversar direto e tal. E ela falou, bah, eu queria muito jogar um RPG e tal, one shot. Eu falei, cara, por que a gente não. E comecei a ferver essa ideia na cabeça, mandei pra ela. E a gente falou, pá, vamos juntar os escritores de fantasia, vamos fazer esses one shots até para produzir conteúdo, para divulgar nossos livros. E como a gente tem uma ampla rede de contatos, né? Muitas pessoas quiseram jogar, então a gente tem que fazer um grupo. Uhum. Já estamos ali com a próxima party pronta, vamos fazer uma Ah, sessão legal, zero na semana que vem. A gente já tem legal. umas 3 ou 4 parties já, tipo, prontas para os próximos one shots, que nunca é um one shot, né? Nunca é um one shot. Sempre viram uns 13. E a gente teve essa ideia de para reunir os autores de fantasia e para divulgar o trabalho, porque eu notei que uh, ali ainda dentro do nosso mercado, a literatura fantástica, o pessoal demora um pouco para se conectar, sabe? Uhum. E eu Sim. voltei com esse sentimento da Odisseia da Literatura Fantástica, porque a Odisseia da Literatura Fantástica foi um momento muito bom para mim como escritor de fantasia. Porque lá eu estava no meio da galera da literatura fantástica. E os contatos que a gente fez, as trocas, as cervejas que a gente tomou, as risadas. Então, tipo, isso eu notei que é muito bom essa comunidade. E eu pensei, vamos expandir. E a Marcela gostou, apoiou, deu todas as ideias. Então, o nosso objetivo é esse, é fortalecer a comunidade da literatura fantástica através do RPG, né? E para poder realmente divulgar mais o nosso trabalho e também se divertir, né? Ele é uma Uhum. coisa muito da diversão ali também, porque, pô, tem umas
pataquada absurda. Cara, eu tava assistindo quando, por exemplo, apareceu o Goblin, a Anne caindo na gargalhada. Sim, Eu não aguentei. E ela, todo mundo ficou surpreso, que ela falou, ô, o Javali tá te atacando. Eu vou fazer amizade com ele. sim, com o porco, né? Com o porco, que eu falo que é o Javali. Sim, sim. Né? E ela fez amizade com... E a coitada da Marcela levou 3 sessões pra conseguir acertar alguém e ela até chorou. Eu consegui. Seus dados me ajudaram, né? Não, fora que eu tava com umas rolagens absurdas de ruim, sabe? Eu não tava Uhum. conseguindo matar ninguém. E foi muito engraçado porque até ali nas primeiras sessões eles tinham uma coisa bem simples. Eles encontraram o pessoal ali da carroça, né? E era básico, era só levantar a carroça, prender os cavalos que estavam soltos e ir de carroça para a cidade. O que eles quiseram fazer? Juntar os pedaços do balão com os pedaços da carroça através de magia e ir voando até a cidade. E daí, óbvio que eles iam ter que fazer testes, o mago tinha que fazer testes para ver se ele conseguia manter a magia. É Então, porque eu tipo, tava assistindo, eu falei, por que que eles simplesmente não usam a não, carroça, eles né? foram Mas sempre eu falei, colocando eu, no não- difícil. eu não vou colocar isso no texto, porque vai estragar a experiência, né? Sim, sim. Então, mas é. E eu achei muito divertido, cara. Não, tá sendo muito legal. Agora a próxima começa mês que vem, né? Porque abril tá uma correria, mas mês que vem começa, então, a princípio, vai continuar o projeto. Ah, legal. Você talvez devesse falar com o Edson, o druida das paradarias, né? Porque ele escreve aventuras de RPG, cara. Ele Sim, fez, ele fez uma, o Templo da Serpente, muito legal, é bem inspirado no roubo da Torre da Serpente do Tulsadum. olha só. É que assim, por enquanto eu tô já com várias aventuras prontas, sabe? Aham. Mas em algum momento eu vou precisar, então quem sabe eu É. falo com ele. Ah, tá. E a gente mestrar pro pessoal, principalmente o pessoal inexperiente, é sempre um caos, né? Como eu menciono, sem fazer trocadilho, sabe, gente? É, qual que foi, assim, o momento dessa última campanha que você não se aguentou? Cara, assim, tiveram vários, tá? Mas teve um específico que era assim: Hum, eles tinham que investigar pra achar um caminho, tá? Que eu falei, olha, gurizada, rodem investigação. Eles simplesmente me ignoraram. Não ouviram o que eu falei e ficaram, tipo, tentando jogar um corvo de sombra pra ver o caminho. E estavam tentando escutar nas paredes. E sendo que era só eles acertarem 3 investigações que eles iam conseguir achar o caminho. Só que até como eu falei, ó, eu vou sair aqui, vai ser off-top, que eu vou dizer pra vocês, joguem investigação, porque já passava meia hora que eles estavam presos naquilo lá, que era pra ser uma coisa simples. E também numa parte, assim, ali no final, que foi a Isa sozinha e o Eric, eu acho. Foi a Isa e o Eric sozinhos, e a Anne e a Marcela ficaram pra trás, acho que foi isso, outra coisa, não sei. Dois foram e dois uhum. ficaram, porque o Cássio não queria ir. Aí quase morreram dois, porque era tipo um dos bosses finais era aquele cara que estava isolado numa câmara. E tipo, eles quase morreram, sabe? Então, tipo, algumas decisões assim que eu falava, gente, sabe? Só que faz Não, parte faz parte, faz parte, do faz roleplay parte, mesmo, cara. né? Eu acho isso muito, muito divertido, que ajuda a galera a conhecer, como você falou, a divulgar o trabalho um dos outros, faz os contatos e ajuda o pessoal a descarregar um pouquinho, se divertir, né? Porque Sim, assim, sim. quando as meninas falaram pra mim que iam jogar, eu falei, mas vocês vão jogar com quem? Aí a Anne falou que ela ia jogar com a Flora, né? Sim, com a Flora. Aí eu falei, e o mestre deixou e falou, não tá a Flora como a Flora é no meu Sim, livro. Eu falei, sim, ainda sim. bem, né? E aí eu pensei que a Marcela ia jogar com a chata da Laura. Ela falou, não, eu vou jogar com o Cálcio. Eu falei, pior ainda, pobre diabo, né? Mas eu acho que o Cássio combinou bastante porque ele é meio. Ele deu pro grupo uma vibe de paizão, sabe? É, Tipo, do cara responsável e tal, o cara mais que cuida dos outros, então achei que ficou bem legal a vibe do Cássio com os grupos, sabe? uhum. E como é que você faz pra... Porque, cara, a gente é CLT, você é Sim. autor, você tá fazendo seu mestrado, é, e ainda tem que bolar as aventuras. Como é que você faz? Porque bolar aventura, a gente bola a aventura, a gente pensa que a gente cobriu todos, né? As bases, aí vem os personagens e falam, eu vou ficar aqui, vocês dois entram e o pessoal quase É, morre. Ou, né?
como é que eu faço pra bolar aventura fazendo tudo que eu faço da vida, né? É. Cara, assim, tem dias que eu tenho que dormir menos. Às vezes eu tenho que fazer o dia de 24 horas render 36. Porque Uhum. realmente, eu estava até conversando ontem com o meu orientador, que ontem eu tinha uma estágio de docência, e a Aham. gente estava falando que no Brasil, para acadêmicos, no geral, a vida é muito mais difícil, porque a gente tem que trabalhar, a gente tem que, pô, cuidar da casa, de cuidar, sei lá, dos pets, ter contato com a família. Então, eu, quando tô bolando aventura, organizando RPG, às vezes eu tenho que ou deixar de descansar um pouco ou dormir menos mesmo, sabe? E esses momentos que eles vão além do que eu planejei para aventura, cara, é puro improviso. Teve uma hora que eles queriam ir para uma área que eu só descrevi que não era para eles irem. E tudo que aconteceu naquela área eu tive que improvisar na hora, sabe? Preço de coisa, cura de coisa, personagem que eles encontravam. Então, é muito bacana. Para mim, eu amo quando quem tá jogando RPG sai do que eu planejei. Porque é uma oportunidade para mim, como escritor, forçar minha criatividade para ir mais além. Porque é uma situação que acontece e eu tenho que resolver. Então, Uhum. para mim, é bacana planejar a estrutura e tal, mas quando eles saem dela, para mim é um momento que também engrandece a minha história, sabe? Ah, legal. É bom saber disso. Agora vamos lá, como mestre, né? Uhum. Você tem um cenário favorito? Tormenta, Tormento? Eu tormenta. também, cara. Eu gosto muito. É assim, eu amo Greyhawk, principalmente os romances de Greyhawk. Eu adoro muito, Sim. que é bem mais raiz, né? Mas Tormenta foi realmente quando eu comprei um Tormenta, a Dragão Brasil 50 por acidente, achando que era um livro, né? Sim. E foi como eu conheci Tormenta, Holy Avenger, né? É, qual a sua raça e classe favorita? Assim, só para complementar, eu gosto muito de Tormenta, mas eu também me apaixonei recentemente por um sistema que se chama Shadow of the Demon Lord, Ah, pô, cara, bom. que é um sistema bem dark, assim, é bem difícil da galera sobreviver, mas o conceito do universo é bem legal. Sobre classe e raça, minha raça favorita é anão. Eu Também, adoro anão. eu também. Adoro não. E minha classe favorita é Bardo. Eu Hum. acho que Bardo é uma classe muito boa. Bardofobia é crime. O Bardo é o que o escritor que é um contador de histórias. Uhum. Sabe, o Bardo, o Menestrel, ele é esse cara assim que ele vive as aventuras dele, mas ele conta muitas histórias dos outros. E tem toda aquela coisa do, às vezes, de ser um pouco charlatão, né? E Depende tal. do. Então, Eu recomendaria para você, se o seu inglês for bom, o livro Dagger of Truth, né? Que é um dos livros, é um one shot do Pathfinder Tales, que ele uhum, mostra bardos, três, na verdade, quatro bardos diferentes que estudam numa escola de bardos e eles vão para uma missão. Mas você tem o bardo que toca a lira, você olha tem só. uma barda que é uma dançaria, como se fosse uma cigana. Você tem um Uhum. bardo que é um malabarista. E você tem um bardo que é o que mais me surpreendeu, que é o cara dos marionetes. Sim, Todos são um bardos, puppeteer, cara. né? É Um o puppeteer, Puppeteer. né? Isso. Cara, excelente história. Não, e eu acho que assim, o bardo é uma classe que ela é muito fácil de tu interpretar qualquer coisa que tu queira, porque o bardo pode ser um bardo mais porradeiro, pode ser um bardo até um pouco mais puxado para ladinagem. Ele tem o lado feiticeiro dele, então Uhum. inclusive quando saiu o Baldur's Gate 3, a primeira eu fiz várias runs, mas duas ou três das runs eu fiz com bardo draconato, só que de cor diferente, sabe? Eu fiz draconato verde, draconato preto, draconato vermelho. Mas eu acho que em todos os sistemas onde tem bardo, eu gosto, sabe? Pela pegada do bardo, pela essa possibilidade que ele propõe. Eu adoro bardo e anão, porque anão é foda, né? Não tem nem como, eu adoro Cara, anão. eu gosto de anão Ranger, Opa, sabe? Ranger é Anão legal. Ranger. É, a hora que eu conseguir terminar minha história, eu acho que você vai gostar do anão que tem. Ele não é Ranger, tá? Mas ele é um engenheiro. Legal, também gosto, também Então, gosto. e eu tenho um sonho, cara, de mestrar uma campanha de Tormenta, mas só de anão. No subterrâneo. Fala, gente, ó, os primeiros cinco Pô, níveis é só aqui embaixo, depois que vocês vão conhecer o mundo externo, pá, massa, massa, uma né? boa ideia. Então, mas por exemplo, você tem locais que, como mestre, você não mestra. Por um exemplo, eu.
Pessoal, eu adoro Tormenta. Mas, cara, Sim. eu não jogo o meu grupo numa área de Tormenta. Pessoal, todo mundo aqui é nível no mínimo 18? Não. Então sabe, porque como mestre, quando você lê Área de Tormenta, gente, é o Sim. ápice da aventura, é o ápice do horror. Então, o mestre não pode passar pano se alguém quer falar, esse é o território mais perigoso que tem. Então, até hoje, o pessoal fala, gente, vocês não estão preparados, eu acho que eu não vou querer mestrar numa área de Tormenta. Isso em Sim. Arton. Sim. Sim. Em Forgotten Realms, eu tinha o volume que saiu no Brasil do Under Mountain, eu dei para um amigo meu de presente. Falei, cara, nunca, nunca, nunca prometa que você vai mestrar isso para mim. Porque Under Mountain tipo, eu acho que se o Caldela mestrasse, ia se sentir bem, porque só um sádico quer mestrar aquilo. Assim, eu já em algum momento, personagens que eu estava mestrando tiveram que passar por uma área de tormenta, Uhum. mas eles eram um nível alto e foi meio que assim. Sabe aquela parte de Crânio Corvo, onde o Orion treina aquela equipe Os especial? Cavaleiros do Corvo. Tipo, que eles são meio que uma galera assim da elite, do exército, Aham. que eles estão preparados para meio que fazer um breach numa área de tormenta, fazer uma missão e voltar, tipo um Black Ops, sabe? Sim. Então eu preparei o time para ser um Black Ops, para invadir aquela área de tormenta. Então foi só uma vez, né, que eu passei por uma área de tormenta com a galera. Nesses one shots, não sei se a gente vai em algum momento passar por uma área de tormenta, mas eu tô até aqui com o mapa aberto, porque eu me esqueci o. Aqui, eu não gosto de mestrar na parte da supremacia purista, sabe? Eu não gosto da galera ali da área de supremacia purista, porque, pô, é meio complicado, eu acho, assim, A tocar em certas. interpretação. A interpretação é foda e talvez tiraria um pouco a vibe das mesas Aham. que eu gosto de mestrar. Se fosse talvez uma mesa mais séria, né? Uhum. Com jogadores mais experientes, talvez eu passasse pela supremacista purista. Mas, pensando também na área que eu mais gosto, de Tormento eu gosto muito de Namalcá. Cara, eu gosto da Malca, mas uma área que eu sou apaixonado, que pra mim dos antigos reinados é o que eu acho maravilhoso, é as montanhas Uivantes, cara. Ah, sim, Que tinha sim, até sim, os sim. escolhidos de Beluga que Sim, apareceram dois deles no Inimigo do Mundo, quando vão isso, visitar a Vila da Andila. isso. Depois nunca mais, cara, nunca mais. E a história da Beluga é uma puta de uma tragédia também, né? Mas é que eu gosto de Namalcá porque é basicamente um reino de gaúcho, né, cara? É porque assim, eu achei que o Caldela ele balanceou bem, porque, tipo assim, quem mora na. Vamos lá, quem mora mais nas cidades, que é do exército, eles são como se fosse o pessoal de Rohan, quando eles vão pra guerra. Mas quando eles estão no dia a dia, eles são os gaúchos daquele estilo, é o Farroupilha que fala, né? Não, e por exemplo, até o O, próprio, a figura do o, tropeiro, aham, do tropeiro e tal, acho isso muito bacana, cara. Acho muito aham, legal tu poder mestrar meio que numa região que seria os Pampas, tá ligado? Acho aham. muito divertido. E o tio do Jebediah Nash, ele rouba a cena quando ele aparece, né? Sim, porra, pra Puta, caralho. cara, Pra caralho. né? Então, Eu acho muito legal. eu acho ele muito. São esses personagens. Apesar que, assim, personagens que me conquistaram foi Lady Vanessa Drake, Moscas no Uhum, Teto. Pra mim é a melhor coisa, o melhor capítulo que o Leonel já escreveu, tá? Que é quando ela aparece, né? Grávida e tal. uhum, uhum, uhum. Lady Vanessa Drake. O tio do Dr. Nash, ele é legal porque ele tem uma personalidade que te conquista. Mas um Sim. cara que. Eu falei, cara, eu não sei porque eu gosto tanto dele. É o Ser Pelvas, o cão que cavalga. Que ele é de Morênia. Sim, sim, sim. Eu gosto. Cara, me fugiu o nome, mas eu gosto muito do anão que é companheiro do Orion. O Ingram Brass O Bones. Ingram, porque ele é totalmente o oposto do que a gente, né? Ele não tem barba, ele tem bigode, Cara, a história ele vai dele com mosquete. basicamente um conto à parte, né? Eu adoro o Ingram. Cara. Eu gosto muito dele, assim, da trilogia de Tormenta, da trilogia inicial ali de Tormenta, ele é meu favorito por todo o conceito, porque ele não é um anão que luta de machado, né? Ele não é Uhum. um anão que tem barba, ele usa um mosquete, né? Uma espingarda,
E ele, por ele usar pólvora, ele não pode ter barba longa. É, que fala, pode pegar fogo. Isso não Pode aconteceria. pegar fogo. Aconteceria. É, aconteceria pra E, caralho. e a gente descobre que para os anões, um anão É, macho usar o queixo aparecendo é uma coisa obscena, que é como tipo uma sim. mulher, né? E E tal. tipo, por isso que ele é meio renegado e tal da galera, né? Aham. Ah, mas eu acho ele muito foda. O próprio Orion também, o Orion é muito legal. Todo Uhum. o arco dele, né? A própria É que assim, Lady também. o Orion, ele só funciona porque ele tem os escadas. Porque Sim, ele, sim. se fosse só ele era muito chato. Sim, sim. Mas, tipo, a própria Lady, que Vanessa. é a Vanessa, quando ela, porra, ela parece grávida, mano. Uhum. Sentando a paulada em todo mundo, tipo, ela é muito badass, sabe? Ela é muito badass. Mas eu acho que, pra mim, o Ingram é muito bacana, cara. O Ingram é muito legal. Uhum. É, eu gosto do Ingram, eu fiquei triste com a questão do Trebane, né? Sim, o Trebane, sim, Então, também. é que o Leonel ele cria esses personagens secundários que a gente vê que as peças se encaixam. Uhum. Então eles são muito gostosos da gente ler. E uma coisa que eu sempre falei, mas só para quem leu O Inimigo do Mundo e entendeu, é que todo mundo via, né? O Di, quando ele apareceu na aventura do Dado Selvagem, ah, que cara legal, com os pirulitos. Quando ele aparece no Inimigo do Mundo, você percebe um medo que você tem que ter. É porque ele é o sumo sacerdote de Nimbe. Aham. Mas que nem os pirulitos tinham pedaços de carne, cérebro Sim. com moscas varejeiras. Falei, cara, é isso que é legal. Eles são duas massas, na verdade, né? Aham. E que tu quer mais caótico do que dois pirulitos que podem matar? Tipo, na porrada, o pirulito tu não espera que vai matar alguém. Então isso que é legal do Dee, né? Uhum. Dele ter essa questão. E, poxa, eu gosto muito de toda aquela tragédia do inimigo do mundo. E eu gosto muito do crânio ali Crânio negro? do crânio negro, cara. Tipo, quando é Sim. revelado o que é o crânio negro. Sabe, cara, é muito massa, cara, quando assim tu entende o É que porque é. todo mundo achava que era uma pessoa e era outra. É, e o próprio Entendeu? dragão da tormenta também, o próprio dragão da tormenta, quando ele surge assim como aquela ameaça, né? Pô, Uhum. todo o rolê com os dragões no terceiro volume, Kalendranok também, pô, pá, aquilo da É, tormenta é muito bom. a única pessoa que não apareceu, que eu fiquei esperando, apareceu foi, cara, cadê o Tarso? Sim, também. Né? Porque assim, se o Tarso aparecesse, ele conseguia, ele não precisava de ajuda para, ele lutaria pau a pau com o Dragão da Tormenta, Sim, 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 né? sim, sim, isso sim. Então, é uma explicação que eles já deram em alguma que eu mandei a pergunta algumas vezes, né? O pessoal fala, não, é porque se o Tarso aparece, gente, não ia ter treta, ia ser ele e o Dragão da Tormenta e acabou, E acabou. né? Sim. Então, e você tem as suas expectativas para os novos lançamentos que vão estar vindo? Da tormenta? É, porque já que a gente está falando de Tormenta, por exemplo, eu estou muito feliz que a gente está tendo esse investimento na literatura nacional, né? Porque a gente teve o Dado Selvagem, o Torres de Willa e também tem o outro que é o Cidade da Raposa. Isso, Cidade da Raposa, eu ia dizer que Raposa. eu tô muito curioso para ler. Então, a gente até tem um papo para estrear com o autor aqui no canal, né? É que o Cidade da Raposa, eu fiquei meio assim em cima do muro com ele, mas aí conversando com o autor, eu tirei algumas coisas do meu peito que eu falei, será que é da minha cabeça? Sim. Entendeu? Mas ele tem, assim, questão para mestre. Você quer mestrar uma aventura urbana, Cidade da Raposa, vai você, gente, vai tudo acontecer aqui nessa cidade. Sim, sim. Tá? Então ele tem essas nuances que são muito legais, né? E eu espero que, sinceramente, que a gente veja ou esses livros continuando, as aventuras, né, Sim. do pessoal da Kali, do João Vitor, É, para expandir. cara, eu não vou com expectativa nenhuma, tá? Eu Uhum, sempre que vejo os lançamentos, eu busco zerar minhas expectativas para realmente ser surpreendido. Então, desses novos lançamentos, eu só tô realmente. A minha expectativa é comprar, sabe? uhum, Comprar para ler. Eu não tô esperando nada, eu não quero apostar em nada, porque dessa forma eles sempre conseguem me surpreender. Sabe? Eu vou assim, eu vou com a mente lisa. Eu vou assim com o cérebro liso igual um peito de frango, para que eu uhum. possa ser surpreendido assim das maneiras mais inesperadas, porque eu acho que é ali que esses romances de tormenta sempre pegam a gente, né? São sempre de maneiras Sim, eles inesperadas. pegam a gente. E também eu quero recomendar para quem
quiser dar uma olhada em Tormenta, tem Crônicas da Tormenta, volume um, Sim. 2 e 3, que são contos, né? Que o pessoal, eles de tempos em tempos eles abrem, o pessoal manda. E os finalistas são publicados, mas, por exemplo, o João Vitor não foi finalista, mas guardaram a história dele e ele publicou pela Jambô, Isso. né? Então, é, eu gosto de todos, cara, mas o primeiro Crônicas da Tormenta, ele tem um lugarzinho especial no meu coração, porque aquele conto Hendril é a história de Ah, um paladino que saía nas antigas só aventuras da DB. Que quem sim. leu sabe, puta, eu sei quem que é esse cara, Sim, 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 né? sim, tô ligado, tô ligado. Então, são excelentes. Com E certeza. tem mais algum, por exemplo, não só em Tormenta, mas em outros mundos que você gosta de ler? Porque a gente tem Forgotten Realms, Dragonlance. Cara, como a gente conversou outro dia, né? Eu gosto bastante das histórias do Drizzt, né? De Forgotten Realms, que também são publicadas no Brasil pela Jambô. Uhum. E eu li só também aqueles livros de Dragonlance que tem, acho que tem três ou quatro, que eu tô viajando. Então, não, na verdade, agora, deixa eu ver, tem a primeira trilogia, a segunda trilogia, É, eu li a primeira trilogia só. Eu a só li a primeira primeira trilogia. trilogia, a segunda trilogia, Dragões do Outono, e também tem o da próxima geração, se eu não me engano, são 10 livros, tá? É, eu só li a primeira trilogia. Então, eu mesmo, eu só tenho, eu já li muito pra frente, mas assim, eu só tenho o meu carinho mesmo, eu só fico na primeira trilogia, ali que tá pra mim. É, eu li esses, assim, fora os de Tormenta, eu li os do Drizzt, né? Eu li Uhum. até o volume 5 do Drizzt, ainda não li os outros. E eu li a primeira trilogia de Dragonlance. Esses Ah, eu então li. você ainda não leu o Joia do Ralphing, você leu Ainda só não. Terras de Prata, tá? Isso, isso. Legal. Tô aguardando porque até que eu tô com pouco tempo para leitura de fantasia. Uhum. Mas É, eu tô ansioso para ler. então, Tu não, comentou os livros bastante, do né? Salvatore são sempre, são Indiana Jones, cara. É Sim. gostoso de ler, né? Eu acho que você vai curtir bastante, vai curtir bastante. E também tem aqui no Brasil, tem um, por enquanto, que é do Pathfinder Tales, que é o Bruxo Invernal, Ah, sim, sim, né? Que sim. Eu ele é muito legal, ele é muito legal, cara. Ele você pega, vou. você tem uma Bárbara, que não é aquela Bárbara estereótipa, ela engana mago, cara. Opa! Ela é inteligente, ela engana mago. Oi. E então eu tô ansioso porque eu já li os outros e espero que eles lancem no Brasil. E é claro, né, que eu não posso deixar de falar aqui, né, por exemplo, do Hospedeira do Caos da Marcela, que me traumatizou. Sim, Hospedeiro do Caos é muito bom. Muito. Cara, a Laura é chata pra caramba. Ela não tinha só que ficar quieta 5 minutos. Cara, eu não, eu discordo, eu gosto da Laura. Eu já falei Ah, pra ela. não. Pô, Eu gosto, cara, eu não. gosto. Ah, Eu tenho uma certo apego, às vezes, com personagens que os outros acham chatos. Não sei por quê. ah, Mas eu gosto da Laura. eu gosto muito. Eu gosto do Arthur, eu acho que ele é um grande personagem, Sim, né? sim. Mas assim, cara, você tem que ler os livros da Anne, do Rory Agnes, que tipo assim, Eu quero ler os dela. o primeiro é só um prelúdio que ela tá se sentindo, encontrando o pé dela na fantasia. Depois, cara, se prepara porque é uma montanha russa, ela é uma mistura de Drizzt com anime. Opa, eu realmente tô bem curioso Então, para cara, da Anne. ela faz mais em um livro do que o Martin faz na série do Game of Thrones. Eu falo, chupa Martin, entendeu? Sim, Né? É para quem gosta de fantasia e anime, os livros da Anne são muito bons, cara. Né? com certeza. E se você quiser pegar pesado, que eu tô falando pesado, que eu não me responsabilizo, tem uma conterrânea sua aí, né? Que é Hum. a The Hoff, que ela escreveu A Queda de Hans Cotton, e Ah, agora sim, sim, acabou de do. lançar a sequência. Cara, não. Tipo assim, eu brinco que a Anne e a Marcela me traumatizaram. Não, esse livro, cara, me deixou mais chocado do que quando eu li o Inimigo do Mundo que o Caldela fez com Tormenta, porque eu conhecia o Tormenta. Eu quero ler, a gente se segue no Instagram, eu quero muito conhecer a obra, sabe? Eu tô bem. Tá na minha lista também. É excelente. É uma Dark Fantasy. É espada e feitiçaria. Dark Uhum. Fantasy, espada e feitiçaria, né? Muito. Mas se você quiser sair um pouquinho, né, das espadas e feitiços, eu te recomendo a série do Véu da Verdade, do J.M. Beraldo, que é ficção científica. E ele acabou de lançar uma coletânea com outros autores, muito legal, que chama Além do Véu da Verdade. E para aqueles amantes de Tokusatsu, você dá uma olhada no Trigger do JV Santiago, que eu li Tá. aquilo ali, cara, foi uma viagem nas minhas aventuras assistindo os programas na Manchete. Ah, que massa, cara. É Que muito massa. divertido. Bom,
Agora, né, fala pra galera, Henrique, por favor, onde encontrar os seus livros? Se pegando com você, tem brindes especiais? Então, para encontrar meus livros é muito fácil, né? Tem no link, no Linktree, né, na minha bio do meu Instagram, né, que é Uhum. Henrique Underline Copel. Mas se não quer ir no Instagram, se não usa o Instagram, tem no site da editora Flive. Os três estão lá no site físicos, então é só botar Crônicas de Arauver. Ali no site da editora Flive vão ter os três. Tem na Amazon os e-books. Tem na Amazon também POD, Print on Demand, né? Caso não tenha no estoque da Flive, mas normalmente quando esgota a gente já repõe, porque ele tem uma saída boa até, então sempre tem no site da Flive. Tem os e-books no Kindle Unlimited, então quem tem o cu assinado, né? Quem É. tem o cu assinado Quem tem o consegue cu nos livros. assinado já era. Já tem os livros de graça lá para ler todos. Então é muito simples. Não quero pesquisar no Google. Acha no meu Instagram, link na bio, tem tudo lá o que eu já fiz, meus contos, o RPG dos autores, tem o Departamento Nacional de Ocorrências Sobrenaturais. Esse ano também vou estar participando de uma outra antologia que eu estou escrevendo um conto que está assim me deixando apaixonado, que é um conceito que eu meio que criei, que é um cybertropeirismo, que é um cyberpunk no futuro distópico, onde a gente acompanha a história de um tropeiro gaúcho, assim, nos Pampas, assim, na última empresa. Ele é tipo o Vampire Hunter D. Cara, eu gosto muito de Vampire, desse personagem específico. Eu queria muito que fosse nessa vibe, só que é, ele é ele é o último, tipo, um dos últimos tropeiros que participa de uma empresa que cria gado como se criava antigamente, gado solto. Ah, gado Sabe? tradicional. Isso, ideia meio que um realismo fantástico, sabe? Um realismo mágico ali. E essa história tá me pegando bastante porque é baseado numa música que eu gosto muito, uma música nativista aqui, que é Contraponto, do Cristiano Quevedo. Uhum. E vai ter essa ideia assim, do encontro, né, entre a tradição gaúcha sendo assim, acabando com o futuro cyberpunk em 2153. Uhum. Então logo vai estar sendo esse conto também numa antologia que estou participando com os colegas. Mas todas as informações tem no meu Instagram, tem no minha Linktree. E se você quiser, se botar Crônicas Zerável no Google, vai achar bem tranquilo. O primeiro Hum, link ali tem tudo. Muito bem. Você pode falar pra gente as novidades e o que a gente esperar de 2025? 2025 vai ter o conto, isso, isso eu prometo. Eu estou publicando alguns capítulos acadêmicos em livros, né? Então, alguns não vão interessar porque não é de fantasia nem nada, Aham. mas dois em específico que vão sair esse ano são de obras da literatura fantástica do ponto de vista do direito ao meio ambiente, né? Que eu, Ah, legal. Eu que eu sugiro pra escrevi. você dar uma olhada no Coração Verde, da Nilma Boechat. Então, o que acontece? Eu escrevi duas análises sobre uma obra Um Cântico para Leibovitz, que é um dos clássicos da ficção científica, Uhum. e eu escrevi também uma análise sobre Coração das Trevas, que é um livro base para muita Uhum. literatura que a gente tem, Cara, até Coração das Trevas já teve o quê? Três adaptações? sim, o próprio Apocalipse Now é uma adaptação de Coração das Aham, Trevas. é. Então, tipo, Horror! Horror! exatamente, o horror, o horror. Então, esses capazes do pessoal se interessar, porque envolve a literatura, né? Também vai ser esse ano. Vai sair o conto na antologia e Crônicas da Álvaro esse ano não tem nada. Mas ano que vem vai ter o volume 4. Legal. Vai ser uma outra galera, um futuro após o final do volume 3, Uhum. uma outra Cara, história. eu gosto, mas tem que tomar cuidado quando a gente passa para a próxima geração, né? É que aí que tá, não é uma próxima geração. Ah, Eu não não? posso dizer o que, que é. Porque senão estraga o texto. Ah, Mas é uma nova entendi. história. Porque a Ah, história legal. do Robe e a história do Esquecido termina no volume 3. Mas Hum. a história da Álvaro não termina no volume 3. Vai ter o Ah, 4 e o 5. E o nome do volume 4, posso falar para vocês, que é O Veneno da Basilisco. pô, dá basilisco. Da Basilisco. Tô vendo que tem uma pista aí no nome. Eu tô gostando muito dessa questão desse universo que eu tô recriando, né? Aham. Tá sendo muito divertido e já tá se tornando meu volume favorito. Ah, pô, cara, que legal. E você vai, eu sei que em outubro, aí no Rio Grande do Sul tem uma feira do livro, né? Isso. Você vai. É novembro, É novembro. novembro, perdão. Isso, Novembro. novembro. Então. E deixa eu tirar outra dúvida. Diga. A Flive vai estar lá? Na Feira do Livro aqui de Porto Alegre, que Aham. tem que é grande, provavelmente não, tá? Mas vai ter a Odisseia de Literatura Fantástica Aham. e vai ter um evento ali junto com a Feira do Livro e a Flávia sempre participa da Odisseia.
né? Ah, legal. Então, talvez tenha esse encontro. Mas, agora em junho, Uhum. a Fly vai estar na Bienal do Rio e eu vou estar lá todos os dias. Ah, muito Então, bem. pô, tu falou dos brindes, né? Os meus brindes na Fly já acabaram, mas é oportunidade para quem quiser me encontrar lá na Bienal do Rio. Vou estar todos os dias no stand da Fly, todos os dias, com brindes legais para quem comprar os livros. E se realmente a galera curtir esses brindes, que é adesivo, imã de geladeira e chaveiro, Uhum. posteriormente, eles vão também estar no site da editora Flávio para quem adquirir os volumes poder levar também brindes. Porque eu Ah, gosto muito de brinde. Eu sou um é. cara que ama brinde. Bom, Tanto dar brinde quanto receber. Eu amo. Na Flávia a gente tem a Luísa, né? A fada, que ela é a louca Sim! dos brindes, Nossa, cara. Ela é a ela é louca, ela fez maravilhosa. mil daquelas florzinhas à mão, A cara. Malu, a A Malu, a Malu Malu é é fantástica. maravilhosa, E assim cara. também é uma. Eu não sei se ela já veio aqui. Já, a Malu já veio A aqui. A Malu Malu já é uma escritora fantástica. Eu adoro a Malu. A gente tem um grupo de autores de fantasia. Mas a Malu, ela arrasa demais. Ela tá sempre assim, vestida, com brindes tá. assim. Na Bienal de Bom, São a gente Paulo eu ajudou ela cheguei a lá, ela carregar, tava de medusa, tão é, maravilhosa, cara. a gente teve que ajudar ela a carregar os brindes, porque tinha uma É, cacetada de ela fez coisa. 1000 brindes, cara. Sim, Mil sim. brindes, então. É muito, muito massa. Muito bem, cara. Deixa eu só te fazer uma pergunta. É verdade, Claro. é verdade que quando o escritor gaúcho escreve uma aventura no Rio Grande do Sul, tem que usar o gasômetro? Então, tem muito isso, mas eu busco quebrar esse paradigma, tá? Aham, Porque eu não sou da Grande Porto Alegre. Eu venho aham. do interior do interior do interior, que eu nasci em Antônio Prado, morei lá até próximo aos meus 20 anos, hoje em dia eu moro em Caxias do Sul, que também é na Serra. Uhum. Então, o que eu faço? Eu não uso gasômetro, mas eu busco usar a Serra Gaúcha. E se eu Hum, não uso a serra, tu pode olhar que em todas as minhas histórias vai ter uma referência à araucária, se não tiver uma araucária. muito bem, muito Tudo bem. envolve araucária nas minhas histórias, porque eu sou um grande apaixonado pelas araucárias. Muito bem. Muito obrigado. Bom, Henrique, é isso. Chegamos naquele momento que eu falo que é o momento, Karine. Deixa eu fazer os dedos de jazz, que você deixa uma mensagem para o universo. Então, a minha mensagem é que eu sempre dou lá ele, que eu sempre dou essa mensagem. Não pegou bem o gaúcho falando eu sempre dou. Foi um momento lá ele aqui, né? Uhum. Mas eu sempre busco transmitir essa mensagem onde eu passo, nos encontros, nos podcasts, que eu falo que é leia a literatura nacional, leia a fantasia nacional. Não só a fantasia medieval, mas a própria literatura fantástica, a nossa ficção Sim, científica, os nossos livros de afrofuturismo, nossas distopias e nossas espada e magia, nossas dark fantasy, porque o ouro da literatura realmente está na literatura nacional. A gente sim concordo. tem grandes nomes lá fora, mas tu nunca vai ter a mesma emoção lendo um livro gringo do que tu vai ter lendo um livro nacional. Eu tô lendo agora um livro do Guilherme Resch, que é Contos do Apocalipse, Histórias de Vida e Morte e tal, que eu tenho certeza que um gringo não conseguiria escrever a distopia que ele escreve nos contos. A fantasia que a gente produz no Brasil não consegue ser produzida pelo gringo, porque a gente tem muita mais vida, muito mais vivência, muita Uhum. mais miscigenação de histórias, de culturas, de mitos. Então, o ouro da literatura está na literatura nacional. Então, eu sempre digo, leiam, consumam, compartilhem e fortaleçam, porque a literatura fala a verdade, né? E a literatura nacional brasileira é o pote de ouro do mundo. É isso mesmo. Incentive a literatura nacional. Não seja um chinelão. Exato, sem chinelagem e sem ser jaguara também. Muito Vamos falar bem. de chinelo, vamos falar de jaguara. Muito bem. Bom, muito obrigado, Henrique, por esse bate-papo. Espero receber você novamente. Com É isso. certeza. É isso, galera. Eu sou o Marcos, esse é o Henrique. Esse foi o episódio da Toca do Aventureiro. Até a próxima. Tchau, tchau.